Bom dia, acho que ninguém ainda almoçou. Para quem almoçou, boa tarde, né? Usando aquela cronologia, né? Pela divisão famosa de que depois do almoço é boa tarde. Temos hoje mais um convidado, uma satisfação, né? Poder aqui saudar a todos e dar início a mais uma sessão, mais um encontro aberto do nosso grupo de estudos em direitos fundamentais, né? Hoje, novamente, com um convidado especial, especialíssimo, né? Também um querido amigo meu, pessoal, portanto, é para mim uma alegria pessoal e acadêmica tê-lo conosco, né? Que é o professor Dr. Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho. Nós chamamos de Grandinetti, né? Mas aqui na formalidade exige professor Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho. É um nome, só o nome já é portentoso, né, Grandinetti? Já é, eu gostaria de ter 5 nomes, só tenho 3. O meu irmão tem só 2. O nome é muito grande, mas a pessoa é pequena. Mas não o espírito da pessoa, com certeza. E nem o pensamento, né, como vemos agora. Mas, enfim, gente, eu vou fazer uma rápida apresentação, né, faz parte, né, do nosso convidado. Ele é graduado em Direito pela UERJ, né, pela prestigiada UERJ, né, tem mestrado em Direito pela PUC do Rio de Janeiro, doutorado pela UERJ também, pós-doutorado em Coimbra, e é professor adjunto de Direito Processual Penal da UERJ, onde fica já há um bocado de tempo, né, no magistério superior. É também desembargador aposentado do TJ do Rio de Janeiro, né, portanto, colega aposentado. Nós curtimos juntos, né, agora atualmente a nossa aposentadoria magistral, mas aparentemente a gente acaba trabalhando tanto quanto, né? O trabalho acabou não nos deixando, né? Só mudamos o lugar de trabalho, a quantidade basicamente ficou a mesma, né? Essa sensação, na verdade, a gente acaba aceitando mais coisa do que gostaria de aceitar, né? Ou deveria aceitar. Literalmente a gente aí não tem aquelas sessões, não tem aquele contingente de processo que a gente tem que entregar, né? A gente acaba abrindo espaços que nem gostaríamos de abrir depois de aposentado. Aí o Grandinetti está aqui, ele cedeu aí, né, ao convite, né? Está conosco aqui. Eu sei que também ele tem uma agenda certa, porque também é um advogado, advoga, né, intensamente. Então agradeço também pelo teu tempo e nos vai brindar com um tema que, de certa forma, se complementa, né? Ele acaba se conectando diretamente com a temática que o nosso querido amigo Volcker tinha referido, né? Trouxe ao nosso grupo algumas semanas atrás, né? Mais focado em direitos da natureza, mas focado no direito, né, constitucional latino-americano, né? E aqui o professor Gustavo Grandinetti vai nos brindar com uma fala sobre direitos humanos, eurocentrismo versus latinidade americana. Portanto, estamos todos curiosos, né, para te ouvir. A palavra é tua. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Ingo, pelo convite. Isso é um motivo de satisfação muito grande eu estar aqui, porque, como eu te disse, você é o meu líder nessa matéria de direito constitucional e direitos humanos. Então, é um prazer muito grande estar aqui com esse grupo aí que te segue nesse curso. O tema que eu escolhi, eurocentrismo versus latinismo. Esse símbolo do X, do versus, ele está aí apenas com um efeito pictórico, porque ele não quer representar propriamente um antagonismo, mas ele quer representar uma atribuição de maior importância à produção sobre direitos humanos na América Latina. Só isso. Por isso que eu coloquei o X aí. Não significa antagonismo, significa reconhecer uma importância que quase sempre é negada ao estudo, ao desenvolvimento do tema na América Latina. E nesse globo que aparece à direita,
representando a América Latina. Há ainda algo a comentar, que é que o Brasil não está pintado de verde. O Brasil, por esse globo, não integra a América Latina. Não fui eu que criei essa figura, eu me apropriei dela, está na internet. Mas fica a pergunta se há algo que justifique essa sensação de que o Brasil está de costas para a América Latina e voltada unicamente para a Europa. No final, a gente pode tecer alguns comentários sobre essa sensação. Bom, com relação ao tema propriamente, eu apresento um conteúdo programático apenas para que os ouvintes possam saber aonde nós vamos chegar e qual é essa trajetória. A aula está dividida em 4 tópicos. O primeiro se destina a reviver o justnaturalismo contratual e o pensamento de Locke. O segundo tema, a colonização, com os pensamentos de Sepúlveda e Las Casas, que eu prometo que esses 2 temas serão vistos bem rapidamente, bem brevemente, apenas um resumo, porque vocês certamente conhecem essa matéria. A terceira parte se dedica a 3 autores que trabalham direitos humanos na América Latina: o Hélio Gallardo, que é um chileno radicado na Costa Rica, o Henrique Dussel, que é um argentino exilado no México. Eu digo exilado porque ele realmente se exilou quando ele sofreu um atentado terrorista por parte da ultradireita argentina. E, finalmente, não sei se aparece para vocês, na minha tela não aparece, o Davi Sanches Rubio, que é um professor da Universidade de Sevilha, espanhol, mas que tem um trânsito muito importante na América Latina, inclusive no Brasil e no Equador. E a quarta parte se dedica a uma espécie de originalidade ou especificidade de direitos humanos na América Latina. E, nessa parte, nós veremos 6 ações judiciais, uma na Colômbia, uma no Equador e 4 no Brasil. É basicamente isso. Pretendo não ocupar o tempo de vocês, além de 50 minutos, salvo se eu me empolgar muito, mas se eu me empolgar muito, a Andressa tem toda a liberdade de cortar o meu microfone. Então, vamos ao primeiro, que veremos brevemente, como eu anunciei, que trata desse consenso sobre a importância do justnaturalismo contratual para o desenvolvimento dos direitos humanos. E isso tudo nos remete a Bobbio, que afirma que Locke foi o primeiro teórico de direitos humanos. Realmente, a importância de Locke é praticamente um consenso entre os autores que se dedicam aos direitos humanos. Mas é preciso reconhecer também a importância do pensamento da revolução científica na conformação da teoria que ele apresenta. E vou fazer isso muito brevemente. Por exemplo, de Descartes, ele retirou o método analítico com a decomposição do todo em partes. Depois a gente vai ver como isso foi aplicado. De Galileu, ele retirou a lei do movimento com a sua ordem imutável. Os astros têm a sua órbita imutável e não invadem a ordem alheia. Há um quadro fixo na órbita destes astros. Pensamento do qual a ciência jurídica retirou o conceito de ordem pública. Mas isso fica para depois. De Baudin foi importante a teoria da soberania,
com a cessão de direitos ao soberano para que o soberano protegesse os cidadãos. De Bacon, ele retirou a descrição matemática da natureza com o fim de sua apropriação. E de Newton foram retiradas as leis da física mecânica, as leis rígidas, fixas e imutáveis da física mecânica e a descoberta do átomo. Tudo isso vocês vão reconhecer agora nesses quadrinhos que vão se seguir. A visão de Locke é de uma sociedade atomista que se fundamenta no individualismo e na crença na acumulação das riquezas. Se cada ser humano, se cada indivíduo, se cada átomo acumular riquezas, a Inglaterra seria rica. A comunidade política, na concepção de Locke, foi criada a partir de um pacto consensual fundado no indivíduo representado por um parlamento eleito com base no princípio da maioria, que só aferia os proprietários virtuosos, ou seja, mulheres e não proprietários eram excluídos da comunidade política. E essas regras eram imutáveis. Não havia como alterar essa maneira de recrutar os membros da comunidade política. E o critério essencial para integrar essa comunidade política era a propriedade. Locke foi fundamental num processo fundiário na Inglaterra. A Inglaterra, tal qual Roma, reconhecia a propriedade privada, a propriedade do Estado e a propriedade de uso comum, uma propriedade de todos, uso comum da população, como os rios, os lagos, mares, etc., florestas. Pois bem, Locke, certamente influenciado pela tese de Mare Liberum de Hugo Grotius, fazendo um parênteses, Grotius era um advogado contratado pela Companhia das Índias Ocidentais, que elaborou uma teoria para justificar a pilhagem de navios portugueses e espanhóis nas costas das Américas, com a tese do Mare Liberum. Se o mar era livre, qualquer um podia se apropriar das riquezas. Locke, influenciado por essa teoria, aplica à questão fundiária e sustenta que também as terras de uso comum da Inglaterra pudessem ser apropriadas por quem empreende, investe nelas, trabalho. Isso provocou, inevitavelmente, um êxodo rural, porque os grandes proprietários rurais passaram a empreender em terras colonizadas por pequenos colonos, que foram, aos poucos, sendo retirados de suas posses e expulsos para as cidades. Isso está retratado na primeira cena do filme O Jovem Marx, e também está retratado no romance Utopia, de Thomas More. Locke realmente, efetivamente, é o filósofo da propriedade privada. Mas, ainda mais, propõe a criação de uma estrutura institucional a fim de proteger os proprietários dos não proprietários, que podem se transformar em criminosos, e daí vem o perigo de conviver com eles, se eles não adotarem o gênero humano, ou seja, se não forem pessoas de bem, numa linguagem atual, né, do Brasil de hoje, se não forem pessoas de bem, podem ser um perigo para a sociedade, perigo
para o qual o Estado é dotado de penas, como, inclusive, a pena capital, proposta por Locke, trabalhos forçados, açoites em menores de 14 anos que se encontrassem mendigando e o corte de orelhas. São penas propostas por John Locke para proteger os proprietários. Daí, da noção desses criminosos perigosos, desse perigo, é que Günther Jacobs retira a sua ideia do direito penal do inimigo, se referindo a outros contratualistas. Locke fundamenta, depois dele fundamentar a apropriação de terras de uso comum na Inglaterra, ele fundamenta também a colonização de terras que vieram a ser descobertas pelos europeus. A fundamentação de terras de indígenas, de comunidades originárias. Se seus ocupantes não se adequarem ao gênero humano, leia-se ao padrão europeu. Se isso não ocorrer, é lícito ocupar essas terras. E se as comunidades originárias resistirem, tal resistência significa uma guerra injusta, a resistência que autoriza o colono a usar a guerra justa. Para isso, ele inverte inteiramente o conceito de guerra justa de Santo Agostinho. Para Santo Agostinho, a guerra justa é aquela que repele o invasor, o agressor. Para Locke, passa a ser o contrário. O invasor é que tem direito a uma guerra justa. E se a guerra dos indígenas forem consideradas injusta, a guerra dos colonos passa a ser justa e o derrotado tem que indenizar. Indenizar na forma de expropriação de suas terras e expropriação dos seus corpos para servirem de escravos ao colonizador. Para os miseráveis conformados, para os indígenas conformados, ele recomenda uma religião para que a visão do céu e do inferno reduza a importância que se deve dar aos prazeres e às aflições presentes. Por esse brevíssimo resumo, eu não pretendo aprofundar, é possível concluir que a lógica humanista de Locke infirma o princípio da igualdade, cria um aparato para proteger os proprietários contra os não proprietários, concebendo-os como inimigos, que podem receber até pena capital, privilegia a acumulação de capital, até com o uso da força, é um pensamento machista, como era o pensamento da ambiência daquela época, propõe a religião para docilizar as comunidades indígenas e também os miseráveis. Ou seja, essa lógica humanista de Locke é muito diferente da proposta de emancipação das subjetividades que está íncita no papel, na missão dos direitos humanos. Com relação à colonização de terras da colônia, Locke requentou uma teoria construída cerca de 150 anos antes, de Juan Gines de Sepúlveda, que foi o grande teórico da colonização das Américas. Sepúlveda era um padre muito influente, porque foi preceptor de Filipe II, que assumiu o trono espanhol em 1554, e foi o Filipe III de Portugal quando assumiu o trono português em 1580, durante a União Ibérica. Sepúlveda foi o grande filósofo que fundamentou a expropriação de terras dos ameríndios da América.
Para isso, ele, antes do Locke, alterou o conceito de guerra justa. Ele foi o primeiro a alterar o conceito de guerra justa. Ele dizia: tais são as gentes bárbaras e inumanas, alheias à vida civil e aos costumes pacíficos. E será sempre justo e conforme ao direito natural que tais gentes se submetam ao império de príncipes e nações mais cultas e humanas. Ou seja, porque os ameríndios não tinham uma vida civil no padrão europeu, a guerra contra eles poderia ser justa. E ele faz isso adotando um tripé de fundamentos: destituir, em primeiro lugar, os povos americanos de humanidade. Ele os chama de hombrecilhos, havendo entre eles, estou citando diretamente, havendo entre eles tanta diferença como de macacos a homens. O segundo ponto do seu tripé era uma justificação religiosa, tendo em vista que os ameríndios adoravam vários deuses e praticavam o sacrifício religioso. Ele diz que esse tipo de adoração a vários deuses e a prática do sacrifício ofende a Deus. E os que têm instrumentos de morte para matar os piores é ministro de Deus. Daí porque se tornou lícito matar os ameríndios. E o terceiro ponto do tripé consistia na funcionalidade de expropriar as suas terras. Dizia Sepúlveda que os ameríndios tinham um modo de república, mas nada possuem como coisa própria, o que revela o ânimo de servos e de submissos. Com esses pensamentos, o que se provocou foi a eliminação completa de povos altamente sofisticados e evoluídos, como os astecas, que entre as suas divindades tinham uma, a mais importante, criadora do universo, que assumia tanto a expressão masculina como a expressão feminina. Vejam o avanço quando se constata que as principais religiões monoteístas do momento, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, são religiões machistas que não contemplam qualquer possibilidade de destaque para uma expressão feminina. E também os incas, que muito antes dos europeus já tinham uma espécie de Estado-providência, porque reservavam parte dos tributos para socorrer velhos e doentes, isso muito antes, muito antes da Europa adotar um Estado-providência. Mas no caminho de Sepúlveda, felizmente, havia uma pedra. Essa pedra se chamava Bartolomeu de Las Casas. Las Casas era um encomendeiro, ou seja, um colono espanhol, que veio para a República Dominicana explorar a terra. Recebeu terra, recebeu um contingente de escravos, de ameríndios, para explorar a terra. E assim o fez, até assistir a um sermão do padre Antônio Montesino, em 1511, um padre dominicano, e Las Casas mudou inteiramente a sua maneira de ser. Abriu mão de suas propriedades, concedeu liberdade aos seus escravos, ingressou na ordem dominicana e passou a ser o grande defensor das comunidades originárias. Escreveu cartas e mais cartas para a coroa espanhola, narrando o estado de absoluta desumanidade com que os colonos espanhóis exploravam os ameríndios e suas terras. Foram tantas as cartas e tão dramáticas que a coroa espanhola resolveu promover um congresso para examinar as denúncias de Las Casas, em Valladolid, em 1550, que foi o primeiro congresso de direitos humanos
do mundo. Talvez tenha sido a primeira aula de direitos humanos do mundo, na qual Las Casas discorreu sobre a sua teoria do reconhecimento da importância do outro, da indispensabilidade de posições de diálogo intercultural, em duas vertentes. Uma vertente passiva, na forma de tolerância, e uma vertente ativa, na forma de responsabilidade do outro. Vejam que sofisticação, que avanço que esse pensamento representou e representa até hoje entre nós. Para combater aquela fundamentação de Sepúlveda, aquele tripé de Sepúlveda, ele também construiu um outro tripé com relação àquela argumentação de Sepúlveda de que os silvícolas eram desumanos. Ele comprovou que se tratavam de povos sem maldade. Sobre a infidelidade religiosa e as tradições religiosas que usavam nas Américas como sacrifício, ele sustentou um direito dos povos a uma pretensão universal de verdade religiosa, respeitando-se o dissídio, o dissenso e a liberdade do outro povo. E sobre a expropriação de terras, contra a expropriação de terras, ele sustentou um direito natural à liberdade de todos os humanos, de todas as terras, não sujeitos à servidão de outrem. Vejam o avanço que isso representou. Las Casas está avançado em relação a nós, hoje, no Brasil. Inequivocamente, Las Casas está à frente de nós, brasileiros, em 2021. Não há nada mais evoluído do que esses pensamentos. Daí porque pode-se dizer que Las Casas foi o primeiro filósofo da América Latina, o primeiro crítico da modernidade no mundo e o primeiro teórico de direitos humanos. Então, é preciso reconhecer que a América Latina faz direitos humanos com muita propriedade, bem antes dos europeus. É preciso reconhecer a importância dos direitos humanos desenvolvidos na América Latina e da teoria de direitos humanos desenvolvida na América Latina e para a América Latina. E, para fazer isso, eu vou invocar o pensamento daqueles três autores que eu disse, que eu me referi lá no início, o Hélio Galhardo, Eduardo Dussel e Davi Sanches Rubio, que descrevem, sintetizei em 5 características ou conceitos de direitos humanos que são importantes rememorar. O primeiro, a matriz ou razão de ser da existência de direitos humanos está no modo de formação das sociedades modernas, um modo conflituoso, com seu domínio patriarcal, burguês e etnocêntrico, e não no consenso dos Estados, como afirma Bobbio. O seu caráter é sócio-histórico. O seu caráter ou a sua origem está nas fricções sociais. Sobre a América Latina, nós podemos acrescentar o domínio colonial e racista, porque a América Latina é estruturalmente racista. O segundo ponto são direitos produzidos a partir de movimentos sociais que alcançam incidência
alcançam incidência política e cultural que objetivam a reconfiguração de tramas sociais ligadas a transferências de poder social e pessoal e que possibilitam práticas produtivas de autoestima legítima. Estou citando textualmente Hélio Galhardo. E nós podemos acrescentar ditaduras militares na América Latina, porque essas ditaduras militares reprimiram movimentos sociais e, com isso, prejudicaram o desenvolvimento do estudo de direitos humanos na América Latina. Terceiro, supõem a capacidade de os seres humanos se ressignificarem e ressignificarem socialmente o mundo em que vivem. Quarto, direitos humanos são práticas e meios discursivos, expressivos e normativos que pugnam por reinserir os seres humanos no circuito de reprodução e manutenção da vida, permitindo abrir espaços de interpelação, de lutas, de reivindicação. Poderiam ser concebidos como conjunto de práticas sociais, simbólicas, culturais e institucionais que reacionam contra os excessos de qualquer tipo de poder e de onde de onde os seres humanos são impedidos, interditados de se constituírem como sujeitos. Estou citando Davi Rubio. E podemos acrescentar o excesso de poder econômico que impede a redistribuição de riqueza, sobretudo no Brasil. No Brasil, os 1% dos mais ricos detêm 28,3% da riqueza nacional, o que alça o Brasil ao segundo lugar mundial com o pior índice de redistribuição de riqueza, só sendo superado pelo Catar. No Brasil, nenhum governo conseguiu realizar uma efetiva e justa reforma tributária. Tampouco a reforma que tramita no Congresso Nacional o conseguirá, porque não passa de um projeto de simplificação de alguns impostos para satisfazer o setor empresarial. O problema da redistribuição de riqueza no Brasil, que é o maior problema brasileiro, se divide ou se distribui em três subproblemas que o Brasil nunca enfrentou. O primeiro, a evasão fiscal. 28%, ou melhor, o correspondente a 28% do PIB nacional está investido em paraísos fiscais, dados do Economist. O Brasil é o segundo país com mais investimento nos paraísos fiscais, dados do Tax Justice Network. Inclusive, o ex-banco do ministro da Economia, Paulo Guedes, é um dos maiores investidores em paraísos fiscais. O segundo problema é que lucros e dividendos não sofrem tributação no Brasil. O terceiro é que a tributação incide majoritariamente no consumo, de maneira igualitária, onerando mais a classe baixa. De modo que, se não enfrentarmos esse problema de frente, não construiremos um país que possa respeitar direitos humanos. O quinto ponto é a incompatibilidade com a visão geracional de direitos humanos, que justifica a sua existência a partir da necessidade de sua proteção, segundo Norberto Bobbio.
A esse ponto, Hélio Galhardo faz uma pergunta. Quando se reconheceram os direitos humanos de primeira geração, já não havia a necessidade de proteger as operárias que trabalhavam em ambientes insalubres e em condições subhumanas nas fábricas da Revolução Industrial? Não foram protegidas, não foi porque não havia necessidade de proteção? Não foram protegidas porque elas não integravam a comunidade política. Foi uma opção política, não foi uma necessidade de proteção que deu início às gerações de direitos humanos. E assim, com base nesses aportes teóricos, nós podemos ir para a última fase, a última etapa da nossa conversa. Acabei de verificar o tempo, preocupado com o tempo, de encerrar no tempo, mas ainda temos aí alguns minutos. A última etapa que se dedica a enunciar quais seriam as grandes contribuições da América Latina, as contribuições genuínas da América Latina. E podemos aqui sintetizar, sem excluir outras, duas. Primeiro, o respeito à natureza e, segundo, o respeito à alteridade. Com relação ao respeito à natureza, é imperioso dizer que as constituições do Equador, da Bolívia e da Venezuela avançaram muito ao reconhecer direitos constitucionais à natureza, à Pachamama, e aos povos originários e às suas culturas, com base no princípio da autoidentificação previsto na Convenção 139 da OIT. O Equador certamente se destacou muito com o caso Vilacamba, julgado pela Corte Provincial de Loja em 2011. Vilacamba é um rio que foi assoreado por dejetos de uma empresa contratada para reformar uma estrada. Um casal de norte-americanos que vivia em terreno à margem do rio ingressou com uma ação para obrigar a empresa a recuperar o rio. E a Corte Provincial, de maneira histórica, julgou procedente o pedido, reconhecendo, por isso eu grifei aí, sublinhei, a natureza como sujeito de direitos. Isso foi um avanço tremendo, um avanço que a América Latina ofereceu ao mundo. A estação ainda está em trâmite na fase de execução, porque a empresa reluta em cumprir integralmente a decisão judicial. Mas foi um marco tremendo. O Brasil não chegou a tanto, embora a Constituição brasileira trate muito bem o meio ambiente, conforme deve ter sido visto aqui nesse curso pelo professor Volkmer. Eu não vou voltar a esse assunto, mas quero apenas pontuar que as leis que eu menciono aí, 6938 e 9985, alçaram o meio ambiente a um grau de proteção inimaginável, protegendo áreas de conservação e protegendo as reservas extrativistas, que foram criadas por decreto em 90 e protegidas especialmente por essa lei 9985 de 2000. As reservas extrativistas integram o patrimônio da União, são geridas pela ICMBio, mas são exploradas sustentavelmente pelas comunidades tradicionais. A mais famosa delas é a reserva extrativista Chico Mendes, em Chapuri, no Acre, que explora sustentavelmente a borracha e exporta borracha para o mundo.
O Acre deu essa lição ao Brasil, mais essa lição ao Brasil. O Acre, juntamente com o Rio Grande do Sul, acredito que são os estados mais patriotas da Federação Brasileira. O Acre foi o único estado que fez uma revolução para integrar o Brasil. O Acre é a capital do Brasil que tem o maior número de museus per capita do Brasil. Tem museu de tudo. Museu da Seringueira, Museu das Comunidades Originárias, tem museu de tudo. Então, o Acre foi o primeiro estado a receber uma reserva extrativista, foi a reserva Chico Mendes, numa luta do seringueiro Chico Mendes que lhe causou a morte. Mas essas conquistas brasileiras estão em sério risco, e esses riscos estão sendo examinados por a DPF 709, no Supremo Tribunal Federal. Essa DPF não incide propriamente na questão ambiental, mas a questão ambiental está imbricada sempre no problema de terras indígenas. A ação versa sobre pandemia em terras indígenas. Foi proposta pela Articulação dos Povos Indígenas e mais 6 partidos. Mas é impossível conceber povos originários brasileiros sem falar em meio ambiente. Daí porque esses assuntos estão imbricados e estão sendo imbricados nesta ação constitucional que já cogita em etnocídio. Por quê? Porque nesta ação se discute a Instrução Normativa número 9 da FUNAI, que permite a autodeclaração de limites com terras indígenas. Então, se um pecuarista tem com terras que confinam com terras indígenas, ele pode, com uma autodeclaração, em tese, invadir 10 quilômetros de terras indígenas. Há também um veto presidencial num projeto de lei que obrigava o poder público a fornecer água potável, produtos de higiene e leitos às comunidades indígenas. O veto foi derrubado, felizmente. Um outro documento legislativo é o projeto de lei 510, que também permite, por autodeclaração, a posse de terras na região amazônica. Por fim, projeto de lei 3729, que foi aprovado no mês passado, que modifica inteiramente a Política Nacional de Meio Ambiente, afasta a obrigatoriedade do EIA-RIMA em terras indígenas em quilombolas não demarcadas. Também afasta o EIA-RIMA em unidades de conservação ambiental, dispensa licenciamento para atividade agrícola e pecuária e prevê outras hipóteses de autodeclaração, no que está sendo conhecido como a mãe de todas as boiadas. Só para se ter uma ideia da gravidade desse projeto de lei, os 6 ministros do Meio Ambiente publicaram um documento em que afirmam que 95% do desmatamento atual que ocorre na floresta amazônica decorrem dessas atividades que agora estariam sendo legalizadas pelo projeto. Ou seja, se temos um desmatamento hoje, 95% desse desmatamento seria legalizado por esse projeto. Está aí à direita
as atividades dispensadas de licenciamento, agropecuária e pecuária, a agricultura e pecuária. E no quadro de baixo, as terras indígenas e quilombolas que estariam em risco pela isenção da necessidade de produção do estudo de impacto ambiental. Tudo isso, o desmatamento, como eu disse, está inevitavelmente imbricado no assunto pandemia em terras indígenas. A ação foi originalmente proposta para obrigar o poder público a dar maior efetividade à sala de situação criada para acompanhar a pandemia em terras indígenas, para criar barreiras sanitárias para impedir o contato do homem branco, para obrigar o poder público a atender os aldeados em terras não demarcadas e os indígenas em centros urbanos, porque o CESAI, que é um subsistema do SUS destinado aos indígenas, se recusa a atender indígenas em terras não demarcadas e também aos indígenas em terras, em áreas urbanas. E, finalmente, a ação propõe a extrusão, ou seja, a expulsão de não indígenas daquelas terras. Em princípio, era essa a questão, mas a questão ambiental se sobrepôs a tudo isso a partir de que se comprovou que a taxa de letalidade dos povos indígenas é 150% maior do que nos outros povos e que a invasão de outros povos aumenta substancialmente a taxa de letalidade. 1 quilômetro desmatado representa o aumento de 9,5% dos casos de Covid nas populações indígenas. Considerando que maio deste ano teve 70% a mais de desmatamento em relação a maio do ano passado, são dados do Amazon, a possibilidade de incremento da taxa de letalidade entre os povos indígenas aumenta consideravelmente e já se cogita em etnocídio. O antropólogo francês Pierre Clastres define o etnocídio como a destruição sistemática de modos de vida e pensamento de povos diferentes. Mas o Tribunal Penal Internacional está indo além e apurando a possibilidade de crime de genocídio. A fase de inquérito já foi aberta, a fase de investigação já está em curso. O segundo ponto de contribuição da América Latina pode ser a alteridade, e especificamente no que diz respeito ao tratamento degradante de presos em estabelecimentos prisionais e aos presos que estão sendo processados, daí a preocupação com a instituição de um juiz de garantias e o combate à tortura. Justifica-se isso, porque talvez não haja um continente mais sacrificado por opressão política do que a América Central e a América do Sul, onde há uma vulneração sistemática de direitos humanos. E houve uma vulneração intensa de direitos humanos por ocasião das ditaduras militares,
ou das ditaduras civis apoiadas por militares que ocorreram nas décadas de 60 e 70 na América Latina. Daí porque a contribuição da América Latina deve ter uma reconhecida importância, e houve uma decisão da Corte Suprema da Colômbia, Tribunal Constitucional da Colômbia, que merece ser referenciado aqui. Foi a decisão que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário colombiano. Está aí no trecho que eu coloquei no slide, os 3 requisitos que a Corte colombiana enunciou para reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Situações de vulnerabilidade dos direitos humanos que tenham um caráter geral e também estrutural. Não basta uma violação pontual, mas a violação deve ser estrutural do Estado. E terceiro, que se todos os vulnerados recorressem ao judiciário, haveria possivelmente um congestionamento do judiciário. O Brasil está também caminhando para o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional nesta DPF 347, proposta pelo PSOL, que foi... O julgamento começou no mês passado, mas foi suspenso por um pedido de vista do ministro Barroso. Mas o ministro relator, Marco Aurélio, proferiu o seu voto mantendo a liminar e determinando 3 pontos aqui que eu considerei fundamental e coloquei no slide. O primeiro, a motivação expressa pela qual os juízes indeferem as cautelares alternativas à prisão. O segundo, a obrigação de realizar audiências de custódia no prazo de 24 horas, como vem sendo decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E uma determinação, finalmente, para que os juízes observem o quadro de inconstitucionalidade no momento de concessão de cautelares penais, na aplicação da pena e também na execução penal. Ainda sobre a alteridade, é preciso reconhecer o avanço da América Latina no que diz respeito à implementação do Instituto do Juiz de Garantias. Com a redemocratização da América Latina, todos os países, sublinho, todos os países, com a exceção do Brasil, implementaram o Instituto do Juiz de Garantias na América Latina. Quando da redemocratização após as ditaduras, todos os países da América Latina, com a única exceção do Brasil, fizeram novos códigos processuais. Vejam aí a sequência de novos códigos processuais na América Latina em 2 grupos, 2 gerações de códigos. Vejam, por exemplo, que a Argentina fez um código em 91 e já está na 2ª geração de um novo código, um código democrático que prevê o juiz de garantias. E por que isso? Por que toda a América Latina reputou importante criar um Instituto do Juiz de Garantias? Quando aconteceu esse reconhecimento? É preciso remontar à década de 60, quando processualistas argentinos Zamora e Castilho teve a ideia de criar o Instituto Brasileiro de Direito Processual. E teve a ideia de que esse instituto criasse um código modelo para a América Latina. Esse código modelo previa um juiz
separado do juiz que julga a causa, que denominou de juiz de instrução. Mas, para marcar o afastamento da América Latina do modelo de juiz de instrução europeu, que retém algumas funções investigativas e, em alguns países como a Itália, retém uma fungibilidade de funções entre Ministério Público e Judiciário, os doutrinadores da América Latina, aqueles que estudam o processo penal, entenderam de mudar a denominação para juiz de garantias, o que foi incentivado e implementado pelo CERRA, Centro de Estudos Judiciários para as Américas, um órgão autônomo da OEA que auxiliou os demais países da América Latina para as reformas e para a previsão do juiz de garantias. O Brasil, assim, é o último país a reconhecer a importância do juiz de garantias, a reconhecer a necessidade de blindar o juiz da causa de qualquer contato com a investigação. E fez isso na Lei 13.964, de 2019, que está sendo questionada no Supremo em 4 ações constitucionais movidas por a Associação dos Magistrados Brasileiros, pela CONAMP, que é o órgão associativo do Ministério Público, e por um partido político. Ação que mereceu uma liminar do ministro Luiz Fux, na qual o ministro questiona aqui nesse ponto que não se pode presumir que qualquer juiz criminal tenha tendências que favoreçam a acusação. O problema não é esse. Não é preciso provar, demonstrar que todos os juízes que tenham contato com a investigação possa criar uma tendência pró-acusação por terem contato com a investigação. O problema não é esse. A doutrina não se faz assim. A doutrina não é feita assim. O pensamento científico não se formula dessa maneira. A doutrina, ao contrário, reconheceu que não é possível correr esse risco. A teoria não quer ir à prática, ao caso concreto. Basta ela reconhecer que há o risco. Basta a ela reconhecer a necessidade de blindar o juiz da causa de qualquer contato com a investigação. Foram professores de processo penal desde a década de 60 que chegaram a essa conclusão. Num continente marcado por violações sistemáticas de direitos humanos, esse juiz só poderia ter o nome de juiz de garantias, juízes garantidores de direitos humanos. Mas, enfim, se querem pesquisa empírica sobre essa presunção generalizada, quem a forneceu foi um doutrinador alemão, Bernd Schunemann, e um doutrinador gaúcho, Ricardo Glockner. Eles fizeram pesquisas empíricas e comprovam isso. Ainda a alteridade, aqui estamos quase no final, praticamente no final. Já me excedi além do que eu queria, então eu vou ser mais rápido aqui. A questão da tortura, que é um tema caríssimo à América Latina. Chile, Argentina e Uruguai caminharam para processar e condenar os militares que foram envolvidos em crimes contra a humanidade. O Brasil seguiu outro caminho, a lei da anistia, mas está sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e ontem saiu a primeira sentença que condenou um delegado por prática criminosa de tortura
durante o período de ditadura militar. Há no Brasil uma ação, a DPF 607, proposta pela Procuradoria-Geral da República, que versa sobre o mecanismo de prevenção e combate à tortura, que é um mecanismo criado por uma lei federal em cumprimento a uma convenção internacional que cria um corpo de peritos para exatamente combaterem a tortura. O que esta ação propõe e versa é que um decreto de 2019, esse decreto aqui, de 2019, transferiu os cargos remunerados deste mecanismo para o Ministério da Economia. Esses cargos são remunerados porque há tantos óbices para alguém se tornar perito do mecanismo, porque não pode ser vinculado à universidade, não pode ser vinculado a partido político. Há tantos óbices que era preciso remunerar esse perito. E o governo transferiu a remuneração para o Ministério da Economia, de modo que esses peritos agora têm que trabalhar tirando do próprio bolso. A ONU produziu um documento dizendo que esta decisão do governo brasileiro esvazia o mecanismo, daí a ação proposta pela PGR. Já terminando, perguntaram a Henrique Dussel, uma vez, se a América Latina produz filosofia. Ele respondeu: produz filosofia de direitos humanos. Produziu o comunitarismo das missões jesuíticas, produziu a filosofia da libertação. Agora volto para aquela tela inicial para fazer uma reflexão. O Brasil, por essa figura, por essa ilustração, que não fui eu que criei, não integra a América Latina. Por que será? Será que é um ato falho? Será que há alguma razão para que o Brasil não integre a América Latina? Por que o Brasil está de costas para a América Latina? Por que estudamos direitos humanos a partir de autores europeus? Há nisso algum preconceito? Somos melhores, nos achamos melhores que os demais países da América Latina? Então, para combater o preconceito, é preciso dizer que o Brasil está atrás de muitos países da América Latina no ranking de IDH. Ocupa aí a 84ª posição, atrás de diversos países da América Latina. Como ficou atrás da América Latina com relação à independência? A nossa independência ocorreu de 3 a 4 anos depois dos países da América Latina. A nossa república foi promulgada 60 anos, em média, depois das demais repúblicas da América Latina. A extinção do tráfico negreiro aqui entre nós ocorreu 25 anos depois da extinção do tráfico negreiro na América Latina, o que nos rendeu 3 milhões de africanos trazidos para o país e deixados à própria sorte após a abolição da escravidão. No índice de extrema pobreza, estamos no terço inferior, atrás de muitos países da América Latina. O que eu pretendo dizer com esses quadros é que nós não temos nenhum motivo empírico, racional, para darmos as costas à América Latina. O que eu pretendo com essa reflexão com vocês é, como eu disse no início, atribuir maior importância aos estudos da América Latina, especialmente os estudos
de Direitos Humanos da América Latina. Até porque nós temos uma teoria e um estudo de direitos humanos substancioso que podemos também exibir para os demais países da América Latina. A minha ideia é só essa, é abrir o Brasil para a América Latina e a América Latina para os estudos de direitos humanos no Brasil, que tem muito a intercambiar com os demais países. Era isso. Muitíssimo obrigado nesse horário aqui em que todos já estamos com muita fome. Muito bem. Landinete, muito obrigado. Uma grande palestra e também foi uma retrospectiva importantíssima. Seja a parte filosófica, histórica, acho que resgataste bem também um pouco a questão de uma certa mitificação, de Locke como, digamos assim, um dos grandes autores dos direitos humanos naquela versão 1.0, jus naturalista contratualista, direitos individuais inalienáveis, mas realmente inalienáveis e individuais e humanos só para um contingente extremamente restrito da população, mesmo do país ao qual Locke pertencia. Nem os ingleses eram todos titulares desses direitos. Mas, de qualquer sorte, isso também foi importante mostrar um pouco essa outra face desse desenvolvimento. Já ab início, aquela discussão célebre, o debate célebre entre Bartolomeu de Las Casas e Sepúlveda, e tudo que se sucedeu a partir disso, mas acho que realmente também os exemplos do Supremo Federal também mostram o nosso quadro atual, que não é de fato nada animador, pelo contrário, tivemos de manhã a palestra da Melina Fachin sobre constitucionalismo feminista, e basicamente podemos dizer a mesma coisa aqui, Nós sequer estamos, se nós já não tivermos avanços nesse momento, mas não tivermos pelo menos retrocessos, portanto, vamos evitar os retrocessos, já estaremos fazendo grande coisa, porque o momento é de graves retrocessos em diversos setores. Isso, evidentemente, não é nada animador, até depois porque temos o ferramental, quer dizer, não nos falta ferramental, nem capital intelectual, nem, evidentemente, marco normativo que em si seja suficiente para promover e proteger direitos humanos e direitos fundamentais. Nós temos isso, mas a gente percebe que a vontade política tem ido em sentido contrário. E acho que essa última demonstração aqui que fizestes, trazendo esses dados, ela de fato deveria nos fazer pensar sobre quão realmente especiais e melhores nós nos consideramos, quando de fato não o somos, especialmente como país, como nação. E veja, nós estamos nos comparando com países que têm graves problemas, Vamos perceber que mesmo em relação ao país que tem graves problemas, o nosso quadro geral é muito ruim. E especialmente no que diz com a desigualdade, porque como nós temos a famosa figura dos muitos Brasis, nós temos mais de um Brasil, que é antiga essa imagem, essa metáfora. Claro que nós temos um Brasil rico, Brasil que alguns chamam de primeiro mundo, que é primeiro e segundo mundo, mas de qualquer sorte, ser o Brasil, então, desenvolvido, com altos níveis de educação, altos níveis de tecnologia, altos níveis de acesso ao melhor que tem saúde, assim por diante. Nós, evidentemente, temos os índices gerais realmente lamentáveis e o quanto isso também representa de atraso. Temos até mesmo de uma possível retomada de desenvolvimento humano sustentável. Então, acho que realmente essa perspectiva, digamos assim, também fizesse de estarmos, de certa forma, dando as costas
a América Latina, né? Essa falta de diálogo realmente existe, mas está também revertendo. Eu penso que no campo da academia, né, essas aproximações têm sido maiores, né? Nós mesmos trabalhamos pouco com a América Latina, né? Hoje já temos assim vários espaços, né, de interlocução, temos uma rede americana de direitos fundamentais e democracia, integramos, enfim, vários eventos, várias publicações, temos várias redes também, não só essa, latino-americana de direito constitucional, de ambiental, ou seja, acho que existe um espaço e está também no Brasil crescendo, para muito ponto de vista da academia, né, uma interlocução bem maior, claro que ainda insuficiente, ainda diria assim, mais embrionária, mas já está havendo um movimento nesse sentido, que é um movimento necessário. É um movimento necessário porque é também o nosso ambiente. Né? Nós estamos unidos também por fronteiras, né? Temos que ter um ambiente que não é só culturalmente, tem uma dimensão cultural importante, né? Intercultural importante, mas também as nossas fronteiras, os nossos contatos imediatos, né? São realmente com os nossos vizinhos. Isso, a globalização em si mudou de certa forma, mas não mudou integralmente. Né? Não, temos a famosa figura também do glocalismo, né? do Boaventura Santos, que cabe bem aqui. Então, eu diria assim, foi muito bom te ouvir e também trazer esses dados ao final, né? Muitas vezes dados são mais impactantes, né? A gente acaba respeitando mais dados, né, do que argumentos, digamos assim, acadêmicos, né? Claro que dados também levam argumentos acadêmicos, mas esses dados normalmente às vezes impactam mais diretamente, né? E sem eles, às vezes, a fala, por melhor que seja, né, não acaba tendo o mesmo efeito que deveria, né, em termos ideais, ter. Então, te agradeço, né? Agora, infelizmente, pelo horário, o debate vai ter que ficar para uma outra ocasião, que até deve existir, porque nós vamos ter outras, se aceitas, né, o convite, né? Acho que podemos retomar essa fala, né? Talvez focando num tópico específico. Agora foi uma apresentação mais sistemática, mais geral, né? Mas dentro dela vários temas, né? Vários temas acabaram aflorando, né? Que permite um desenvolvimento mais detalhado, né? Que acho que se pode fazer também futuramente, se o querido amigo concordar. Então, visto que fosse agora junto com o Volcker, os dois grandes enclaves, né, latino-americanistas, né, que nós tivemos aqui esse semestre, tivemos outros também, temos professores latino-americanos que têm dado palestras conosco, participado de eventos conosco, especialmente da Colômbia, Peru, enfim, temos tido essa população realmente crescente, né, Chile, Argentina, Uruguai, que estamos avançando muito, né, mas de fato fica essa eleição, fica esse desafio. Né? Então, só peço desculpas, né? Mas realmente o tempo agora realmente já estamos passando até daquela tolerância de 15 minutos, mas nós sempre temos. O grupo normalmente vai até 1h15, né? Mas sendo 1h20, realmente já fica um pouco mais complicado segurar o povo, né? Eu não vou negar que até eu já estou começando a ficar com fome. Embora até... Enfim, vocês querem também dizer alguma coisa? Claro, você passa a palavra, não ao réu, né, mas ao nosso convidado, né, para a última manifestação. Eu só tenho a agradecer e estou inteiramente à sua disposição. Quando quiser, estou à sua disposição. E agradeço aí a resistência dos demais participantes que existiram me ouvindo. Não, resistência foi as forças contrárias a te ouvir. Né? Não foi resistência a te ouvir, não, resistência para te ouvir, com certeza. Né? O que esperamos, né, que não tenha resistência a te ouvir, né? Porque infelizmente essa... E o pior, né? O pior, Grandinete, agora vou fazer um comentário, o pior que tudo isso, né, por mais que esteja tratando aqui de algo que absolutamente não depende de viés ideológicos, mas
daqueles tradicionais, da convencional cisão direita-esquerda, nós estamos falando de desenvolvimento humano, né, de direitos que, na verdade, são de todos, né, independentemente de credo, né, opção Isso. política, orientação sexual, gênero, né, etnia, né, riqueza, pobreza, né, na verdade, estamos falando aqui de algo que deveria ser uma gramática comum, né, de há muito ter se integrado ao patrimônio histórico, cultural, jurídico, né, social, econômico nosso, né? Enfim, gente, brigadão, tá? Por estares conosco. Voltarás, né? E que nos encontramos pessoalmente em Porto Alegre e na nossa livraria Travessa, né? Enquanto ela resistir à Amazon, né? No Rio de Janeiro. Gente, Tá também um bom. abraço a todos que participaram. Né? Um abraço, hein? Muito Tchau, obrigado. tchau. Até logo. Obrigado. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau. Boa Obrigado, semana. Andressa. Obrigado.